Eles não vão passar. Portão sul de Prat. Mais cedo naquele dia. Yuri ficou totalmente horrorizada, e Sushala não ficou menos, não por causa da barbárie, nem se importaram muito com a brutalidade, mesmo que por razões diferentes, nem se importaram com o quanto isso prejudicaria Neia Baraja, mas parecia um risco enorme presumir que a luta pode fazer uma pausa. Vai, acredite em mim. Remédios disse. Ela tinha uma expressão muito presunçosa no rosto. Não se esqueça, Neia costumava trabalhar para mim. Ela nos guiou no caminho para Restize, e no caminho para o reino feiticeiro, ela esteve comigo durante toda a luta com Jaldabaoth. É assassinato frio, mas é como ter um ferimento com o qual você está acostumado, você para de notar, como se seus velhos ossos rangendo não te incomodassem mais, Sushala. Ela lançou ao velho general um olhar presunçoso. Esta será uma ferida totalmente nova, ela pararia o mundo, e então eu arrancaria seu coração. Tanto Yuri quanto Sushala passaram a se arrepender de ouvi-la. Eles assistiram estupefatos quando Neia quebrou, e algum ser horrível de olhos pretos nasceu de quem ela tinha sido, que exalava terror, e pressão que teve apenas um evento semelhante antes. Eles ainda se lembravam da onda, aqueles que viveram até a velhice, até 1000 anos, nunca a esqueceriam, e agora aqui estava ela novamente, concentrada, e movendo-se progressivamente sobre seu exército como um cobertor tecido com os fios de 1000 pesadelos. Eles só puderam assistir enquanto as torres se despedaçavam, e seus homens gritavam antes que a pressão arrancasse suas mandíbulas de suas cabeças. Continuou vindo, e colocou seus homens de joelhos, grunhindo freneticamente, alguns cavalos caíram com as pernas quebradas, relinchando dolorosamente. O único alívio parecia ser que Neia também estava se machucando. A pressão continuou a se mover para fora. Nós esperamos, isso vai parar quando ela morrer. Sushala manteve a cabeça voltada para si mesmo. Não teremos um exército então. Yuri gritou com ele, agarrando seu braço, e forçando-o a olhar para ela. Eles a ouviram gritar. Vou levar todos vocês comigo. E o rosto de Sushala ficou branco como um fantasma. Yuri acenou com a cabeça severamente. Eu tenho lidado com esses fanáticos há mais tempo do que você. Eles não vão parar, ela não vai parar, ela é louca, ela vai despedaçar seu próprio corpo se for preciso, ela não se importa. Agora me escute, e ouça bem. Por mais devotado que você seja aos 6 silenciosos, ela é 1000 vezes mais devotada ao seu único, e muito ativo. Estamos fodidos, você me entende? Aquela vadia estúpida empurrou-a longe demais, e mesmo que isso pare, os espíritos quebrados não se recuperarão, e teremos buracos em nossas linhas onde pessoas morreram. Yuri pôde ver Sushala pensando sobre isso, sua mão se ergueu, e ela lhe deu um tapa forte. Ele revidou, mais forte, com os lábios curvados em um rosnado. Yuri caiu de costas no chão, foi o suficiente para excitar suas tendências masoquistas, mas ela se levantou. Isso mesmo. Ela disse sobre o ataque dele. Você me bateu porque eu bati em você. Remédios bateu em Neia com força suficiente para quebrá-la, e a esposa de Neia está lá em cima enquanto nosso exército está sendo literalmente esmagado no chão. O que você acha que ela fará? Yuri agarrou seus ombros, e o sacudiu com força. Reúna o máximo de pessoas que puder, comece a falar com seus contatos, temos que começar a tirar algumas de nossas pessoas daqui, rápido. O cerco está perdido. Nossa melhor aposta é voltar para Yanana, e torcer para que tenhamos o suficiente para recomeçar. Vamos descansar lá antes de seguirmos para o sul. Se não pudermos ou não o fizermos, então estamos perdidos. Yuri disse enfaticamente. Droga! Sushala gritou frustrado enquanto observava o desenrolar dos acontecimentos, e observou atentamente a parede por alguns segundos. Não, o quê? Ele murmurou incrédulo enquanto observava a figura escura puxar Neia de volta para um abraço, e a onda enlouqueceu, e desapareceu logo depois. Tudo bem. Ele disse. Faça. Quando a noite finalmente caiu, e lhes deu um alívio, Yuri e Sushala trabalharam 3 vezes mais rápido para reunir os soldados derrotados em suas fileiras, eles marcharam, ou mais precisamente, marcharam derrotados de volta pelo caminho por onde vieram. Nenhum deles acreditava estar seguro, ambos esperavam que não demorasse muito para que a cavalaria fosse enviada para assediá-los, e eles tinham poucos cavalos para responder, mas aventurar-se para o sul era agora sua única opção. Embora nenhum dos dois soubesse o destino de Remédios Custódio,
Havia poucas dúvidas em suas mentes de que, com a queda da posição de comando do Portão Sul, o cerco de Prat estava realmente encerrado. Portão Norte de Prat. Mais cedo naquele dia, Momon chegou ao Portão Norte, e encontrou Evilei gritando instruções para vários soldados. Ela foi brusca em seu modo de falar, embora ele supusesse que isso se devia à posição em que se encontrava aqui em Prat. Ele ficou pacientemente atrás dela até que ela terminasse de falar, e quando o último soldado partiu, perguntou: "Como posso ajudar?" Com uma voz firme e nobre. Evilei pulou, e girou, embora usasse uma máscara, o fato de sua voz ter subido várias oitavas era bastante perceptível. "Senhor Momon, não pensei que você estaria aqui." Ela disse animadamente. "Bem, estou. Não deveria?" O rei feiticeiro disse que a general Neia Baraja estava pedindo ajuda adicional. Ele disse pensativo, apenas para Evilei balançar a cabeça tão vigorosamente que parecia que ela poderia sair de seu corpo. Ela acenou com as mãos no ar com gestos selvagens e animados. "Não, não, não, não. Definitivamente podemos usar sua ajuda, é só que, eu não sabia que você estava vindo, e bem, obrigada por ter vindo." Ela gaguejou, disfarçando seu constrangimento da melhor maneira que pôde. "Claro. Abra o portão então." Ele disse. "A abrir o portão?" Mas, Evilei começou a gaguejar. Um som vindo do outro lado do portão lhes disse que não havia mais tempo. Momon olhou para a parede. "Vocês estão certos, não há tempo para isso, eles estão vindo." Evilei não teve tempo de objetar quando ele saltou para o topo da parede, e depois desapareceu de vista. Ela desmaiou brevemente. "Ele é tão legal." Ela disse, juntando as mãos, voou para o topo da parede, e olhou para a força além. Na verdade, porém, ela estava procurando apenas uma coisa, e não era aquele exército. Ela estava procurando por Momon. Ela o encontrou quando ele se afastou de onde havia pousado, e se moveu para ficar no meio do caminho até o portão. Ele pegou suas duas lâminas enormes, e as segurou em um ângulo em relação ao seu corpo. "Eles não passarão." A voz de Momon ecoou para todos os soldados na parede, e ecoou para aqueles que mal conseguiam entender o que estavam vendo. Um guerreiro negro estava sozinho segurando duas lâminas enormes, e pronunciando a futilidade de eles virem até ele? Loucura! Ou assim parecia até que eles começaram a se aproximar, o rangido da madeira abafando seus passos enquanto as torres se moviam em direção à muralha. Acima dele, Evilei repetiu seu chamado. "Eles não passarão." De um para outro, tornou-se um canto enquanto arcos eram equipados com flechas, até se tornar um grito de guerra que caiu como uma avalanche na encosta de uma montanha. Ainda assim, as forças da teocracia Slane marcharam, enquanto Momon ficou sozinho a menos de 30 passos do portão. Ordens eram gritadas para cima e para baixo nas linhas de batalha de ambos os lados, e os momentos pareciam horas, mas Momon não se mexeu. Nem mesmo quando as flechas voaram da parede e voltaram, ninguém pensou seriamente que ele ficaria ali, ninguém, exceto uma maga vampira mascarada. Só quando estavam a 3 metros de onde ele estava, ele desempenhou qualquer papel que não o de uma estátua. Então, como se recebesse um sinal que só ele conhecia, ele saltou para a frente. Disparado como uma flecha de um arco, ele foi para a torre mais próxima, e para terrível espanto da teocracia Slane, o herói da humanidade derrubou a estrutura com um único golpe. Sua espada atravessou estilhaçando a madeira de um lado até o outro, e não parou em uma única torre. Ele desceu a linha. As torres da ala esquerda estavam condenadas. Não caíram imediatamente, mas estava claro que cairiam. Os homens gritavam lá embaixo para aqueles que esperavam lá em cima: "Desçam agora." Alguns ouviram e atenderam ao aviso enquanto seus irmãos e irmãs abaixo corriam para fora dele. Outros não ouviram. As torres da ala direita receberam o mesmo tratamento, e ele voltou para onde estava, mantendo a mesma pose dramática que agora parecia não uma estátua, mas um traço intransponível da própria paisagem. Ele esperou, as torres rangeram e gemeram, e então, uma após a outra, elas caíram para frente, caindo no chão como as grandes árvores caídas. Momon se tornou um alvo. Evilei ficou ao mesmo tempo impressionada e aterrorizada. Mesmo o mais poderoso poderia ser derrubado por um golpe de sorte. Ela começou a enviar fragmentos de cristal para as fileiras inimigas, seus soldados na parede,
brevemente congelados em estado de choque, retomaram seu trabalho com uma confiança mortal. Proteja o herói. Você vai deixá-lo lutar sozinho? Ela gritou. A teocracia Slane parou brevemente em estado de choque. Mas heróis podem nascer em muitas terras, e a verdadeira coragem não era uma virtude apenas dos maiores guerreiros. Então de suas fileiras vieram os campeões da teocracia. Por um momento pareceu que eles iriam conversar, tentar se dirigir a ele, tentar convencê-lo de que ele deveria se voltar contra a cidade que ele tinha vindo proteger, e Evilei estremeceu por um momento. Ela sabia o que ela era, suas irmãs só recentemente souberam disso, e mesmo agora ela sabia que ainda era uma luta para lá que os aceitar, embora ela amasse a irmã pelo esforço. Lord Mormon era um humano, no entanto, ele poderia ser persuadido a se voltar contra aqueles que não eram como ele? Não, ele é nobre demais para isso. Evilei sussurrou tão suavemente que só ela conseguiu ouvir suas próprias palavras. Felizmente ela não estava errada. Guardem suas palavras, guerreiros da teocracia Slane. Mormon cravou uma espada no chão, ela tremeu com a força do golpe, e ele levou o punho com força contra o próprio peito. Eu sou Mormon, fiz meu juramento de proteger a cidade, sei que você veio para destruí-la. Vi suas obras, e as julguei cruéis. Sim, uma vez defendi apenas a humanidade, por virtudes que pensei que somente os humanos possuíam. Mas eu vivi em Irrantel, e vi que a virtude não conhece apenas uma única carne. Eu vi crianças goblins brincarem com crianças humanas. Eu vi os jovens do Zer ajudando os humanos a construir casas. Eu vi gigantes na caça, compartilhando os frutos do sucesso com os membros humanos do grupo. Então agora eu lhe digo uma coisa, eu, Mormon, defendo todos os que vivem com justiça, não importa a sua carne. Venha até mim se você deseja matar os justos, mas saiba que você morrerá antes de alcançar aquela parede. Ele gesticulou dramaticamente para trás, e sacou a espada novamente, apontando-a para o exército à sua frente. Nazarick. Ele nunca vai parar. Vai? Ains pensou enquanto se encolheu com os gestos dramáticos do ator de Pandora. No entanto, enquanto observava, parecia ter um efeito elétrico sobre aqueles que estavam por trás deles. Mormon era amplamente conhecido além de sua cidade natal adotiva. Até mesmo seus inimigos conheciam sua grandeza. Ele não era menos conhecido entre os demi-humanos, mas esta foi a primeira vez que eles ouviram falar dele como seu defensor, e ouvir o maior campeão da humanidade falar deles como se fossem seus iguais, fez seus corações explodirem, tão perto quanto Ains poderia dizer, ele se perguntou novamente se havia algo errado com o seu gosto, ou com o do novo mundo em que se encontrava. Prat. Evilei fez 2 votos silenciosos ao ouvi-lo falar que ela sobreviveria a isso, e não importava o que acontecesse, ele também sobreviveria, mesmo que ela tivesse que quebrar o primeiro voto para garantir que o segundo fosse mantido. Ela teve vontade de chorar de alegria ao ouvir seu breve discurso. Mas ela não podia, ela tinha que garantir a sobrevivência dele, não importava o que acontecesse, Mormon sobreviveria, ela cuidaria dele enquanto sua parceira não estivesse com ele. A escritura do Holocausto veio até ele, 5 lado a lado eles entraram correndo, eles conheciam sua reputação, eles usaram todas as artes marciais que conheciam no início, eles se moviam mais rápido do que os olhos podiam ver, apenas para descobrir que ele não estava onde estava. Um monge tentou um soco apenas para descobrir que seu punho foi agarrado e transformado em pó antes de ser atirado corporalmente contra as fileiras de soldados que se aproximavam. O exército da teocracia Slane pouco podia fazer, eles contavam com as torres, agora eles tinham que atacar as pessoas a cavalo até os portões leste e oeste para recuperar as escadas. Enquanto isso, a magia voava de um lado para outro da parede, flechas enchiam o céu, e aqueles sem tais armas se agachavam atrás de escudos enquanto o duelo entre as escrituras da teocracia e o herói lendário continuava. Mormon pode não ter magia, mas Evilei podia ver que ele era hábil em evitá-la. Ela tinha como alvo aqueles que tentavam atacá-lo à distância, ou por trás, mais de uma vez trazendo uma parede de cristal, para parar um feitiço, apenas para o próprio Mormon quebrá-la, jogando um infeliz membro das escrituras através dela como se não fosse nada além de um mero vidro de loja. A espada de Mormon cortou 2 membros das escrituras inteiramente ao meio com facilidade, e ficou claro que elites ou não, esses heróis da teocracia Slane estavam em uma luta unilateral que eles nunca poderiam esperar vencer, nem em 1000 tentativas.
Momon tinha força e velocidade impossíveis de igualar, suas armas, presentes dos próprios deuses, pareciam brinquedos de criança nos poucos golpes que acertaram, que eles suspeitavam que ele os deixou acertar, que simplesmente deslizaram para longe, desviados por sua armadura divina. Em questão de minutos, na verdade muito tempo de luta, todos estavam mortos ou morrendo no chão, espalhados na frente deles. Ele cumpriu sua promessa, eles não iriam ultrapassá-lo. Vire-se! Vá para casa! Momon gritou para o exército à sua frente. Deixe este lugar agora, e eu garantirei que você não será ferido, ninguém irá caçá-lo, ninguém irá prejudicá-lo, e se isso significa que eu mesmo devo protegê-los, então eu farei isso. Colocarei o nome de Momon em suas vidas. Ele disse alto o suficiente para o exército à sua frente ouvir. Recuse, e meu próximo ataque virá até você. Não se diga que Momon é impiedoso em suas ações. Momon acrescentou com firmeza. Houve um momento de hesitação, o comandante da teocracia que estava montado a cavalo desembainhou a espada, e ergueu-a no ar, ele tinha o rosto de um homem já morto. Então sua escolha está feita, e estou livre da culpa de sangue por acabar com suas vidas. Momon disse com autoridade. Desçam. Evilei rugiu para os soldados na parede. Abram o portão. Vocês vão deixar Lord Momon lutar sozinho contra um exército? Ela gritou quase freneticamente, e isso colocou a força no chão, e na parede em movimento instantâneo. O portão já estava se abrindo, e os primeiros soldados conseguiram passar no momento em que o comandante da teocracia Slane baixou a espada para Momon, e ordenou que o derrubassem. Momon já estava se movendo, ele rasgou armaduras, e corpos como se fossem bonecos de papel, e ele uma tesoura de adamantita. Evilei já estava lá em cima, e enviando tiros de cristal no meio de tudo, e então o resto de suas forças atacaram. A confusão era um caos absoluto enquanto as pessoas se enfrentavam tão próximas umas das outras que algumas mal conseguiam segurar uma espada para estocá-la ou cortá-la. Foi então que ouviram a voz. Um grito dizendo: remédios! E o estrondo terrível que se transformou num rugido começou no portão sul. Momon sabia muito bem que isso tinha que acabar rapidamente, e assim o fez, acelerando o terrível turbilhão de morte que ele havia se tornado, e apesar de ter números superiores, pedrinhas, mesmo 1000 vezes 1000, não conseguiam derrubar uma montanha. Os esforços desesperados e concentrados para derrubar o herói estavam rapidamente dando em nada, e quando milhares de outros foram adicionados a ele, aqueles que sabiam que não poderiam ser derrotados, enquanto aqueles que estavam falhando só podiam sentir suas vidas sendo postas de lado, e não tinham a esperança de vitória em seus corações. O peso de sua mortalidade desacelerou suas espadas, e enfraqueceu sua determinação, e assim eles morreram em grande número, e em grande velocidade. A matança não parou até a luz do dia. Quando terminou, Momon levantou sua espada, e soltou o grito de vitória. Eles haviam vencido o dia onde estavam, um mar de corpos estava ao redor deles, e Evilei aproveitou aquele momento quando ela desceu do céu, e caiu em seu abraço. Nós ganhamos! Ela gritou feliz. Obrigada, Lord Momon, por tudo. Não apenas por isso, mas por lutar pelo meu futuro. Ela disse, um pouco de nervosismo na voz da heroína endurecida pela batalha. Ele disse depois de deixá-la segurá-lo por um momento, ele enfiou a espada no chão, então estendeu a mão, tocando a parte inferior da máscara dela. Então, para sua surpresa, ele levantou a máscara longe de seu rosto. Sabe? Ele disse. Acho que você fica melhor assim. O que oiem? Evilei pensou surpresa. Ele acabou de... Ele manteve os olhos dela nos dele, e ela sentiu seu coração paralisado bater apesar de sua impossibilidade. Seu futuro é merecido, defensora da justiça. Não há mais necessidade de viver escondida, não depois disso. Momon disse com segurança, e depois de guardar as espadas, ele pegou a cintura dela em suas mãos, e gentilmente a soltou de si mesmo, e a colocou de volta no chão. Ela se sentiu tão emocionada com o tratamento evidente e chocantemente casual que ele deu ao seu vampirismo, mesmo que ele já soubesse há algum tempo, esta era a prova de que isso simplesmente não importava para ele. Só isso a deixou tão feliz que ela nem conseguiu fazer beicinho quando ele a colocou no chão. Ela olhou para a máscara quando ele a devolveu, e em vez de colocá-la de volta no rosto, colocou-a no cinto, e virou-se para seu exército. Deixe-os ver. Se Lord Momon não se importa,
que alguém se atreva? Ela pensou com orgulho. Cuide dos feridos. Faça prisioneiros, esquadrões montam guarda na parede, tripulação mínima, depois vão descansar. Ela parecia quase cômica, seu corpo minúsculo, e voz alta gritando ordens, mas ninguém riu. Eles começaram a trabalhar, amarrando os feridos de ambos os lados, e cuidando dos feridos enquanto separavam os vivos e os mortos. Enquanto ela caminhava de volta para o portão, ao lado de Momon com o rosto nu para o mundo pela primeira vez em cerca de 200 anos, não simplesmente revelado a alguns líderes, não a um punhado de membros da família, mas exposto para todo o mundo ver. Veja, ela tinha um grau de confiança sobre seu futuro que ela achava que poderia durar para sempre. A única coisa que a preocupava agora era: se minhas irmãs pudessem me ver neste momento, algum dia conseguirei superar esse rubor. Quem se importa, eu tenho meu herói Corvo Negro, e ele me acha bonita. Ela pensou com grande satisfação. Prate, mansão do governador. E foi assim que aconteceu. Momon terminou de entregar seu relatório. Quando ele se sentou, Evilei, pela primeira vez em sua vida, realmente sentiu falta de sua máscara. Ela estava mais do que preocupada que ele deixasse escapar algum detalhe embaraçoso de suas respostas e comportamento que toda a mesa, especialmente sua equipe, absolutamente acreditaria. Ela fez tudo o que pôde para não suar sangue e revelar o comentário dele sobre sua beleza. Um por um, os outros preencheram as lacunas, como o portão oeste viu a tentativa de retirada, e ofereceu apoio, e enviou o antigo exército de Astraca para lidar com isso, liderado por Gagaran, e Tina. O portão leste viu o mesmo, e liderados por Ultis e Tia, eles usaram a outra metade do exército de Astraca para o mesmo propósito. Entre o uso de reservas e o apoio das muralhas, cada portão foi efetivamente impedido de apoiar os outros, e acabou ganhando superioridade local o suficiente para expulsá-los em derrota. Foi um trabalho gratificante. Vítimas? Neia perguntou. Ainda em contagem. Scanna disse depois que ela se levantou. No entanto, parece que das elites dos 100 sofremos 25 mortos. Os olhos de Neia se arregalaram. Tantos? Nem perdemos tantos contra a escritura cinzenta. Eu sei, mas o fato de termos perdido apenas 25 hoje é um milagre suficiente. Scanna disse calmamente. Do resto da força no Portão Sul, parece que, com base em estimativas preliminares de comandantes de pequenos grupos, temos quase 25.000 mortos, ou feridos. Não podemos ter certeza ainda. No entanto, as estimativas são de que as baixas que infligimos foram mais de 100.000 mortos ou capturados entre os fanáticos de remédios e seus apoiadores da teocracia Slane. Scanna terminou e sentou-se. A mesa estava quieta. Juntamente com os mortos dos outros portões, mesmo sem o número de vítimas ainda, foi a maior batalha na história do mundo, tanto quanto eles sabiam. E o que é mais, considerado em conjunto de ambos os lados, teve níveis de baixas mais elevados do que o massacre nas planícies Katze. Neia sentiu olhos sobre ela. O peso de tantas vidas pairando sobre sua cabeça era como uma nuvem negra ameaçando derrubá-la. Seus dedos entrelaçados na mesa à sua frente. Eu vejo. Ela disse seriamente. Ela demorou a olhar ao redor da mesa. O vazio negro havia desaparecido completamente de seus olhos agora, e eles pareciam apenas os olhos normais indutores de pesadelo com os quais eles agora estavam familiarizados e confortáveis. Sabe, depois que chegamos aqui com os escravos sobreviventes de Vemark, e Tinamok me cumprimentou, e me mostrou seu sucesso, vi muitos rostos novos e felizes, vi muitos sobreviventes, tudo o que vi antes, na cidade. Ela fez uma pausa, e engoliu em seco. Os servos elfos que estavam atendendo à mesa pararam o que estavam fazendo para ouvir com interesse. Isso fez alguma coisa comigo, mas quando voltamos para este lugar, e eu vi todos os sobreviventes, as pessoas que agora tiveram suas vidas de volta, eles eram seus novamente, eu tive um pensamento. Você consegue adivinhar o que era? Neia perguntou. Cabeças balançaram. Eu pensei, não foi à toa. Acho que foi isso que mais me impressionou. Foi que houve tanto sofrimento estúpido, e morte, foi tudo em vão, e ninguém ganhou nada por isso, exceto mais dor, mais sofrimento, e mais morte por seus problemas. Ela balançou a cabeça com pesar. Mas quando vi os ex-escravos chorando de alegria, só querendo me agradecer, eu realmente não merecia, dados meus
Erros, lembrei-me de que não foi em vão que nós realizamos alguma coisa, e por mais terrível que tudo isso seja, por maiores que sejam esses números, essas são as dores de parto para criar um novo mundo. Se eu pudesse criá-lo sem permitir que ninguém perdesse a vida, eu o faria. Finalmente entendi o que a rainha Calca costumava pensar, mas não podemos fazer isso, as coisas não funcionam como gostaríamos que funcionassem. Vou dizer a todos vocês o seguinte: vocês fizeram um bom trabalho, e estou orgulhosa de todos vocês. Momon, estou especialmente grata por você ter escolhido se juntar a nós nesta batalha. Sem você, nossas perdas teriam sido ainda maiores. Amanhã tomaremos café da manhã aqui, e analisaremos os resultados da limpeza da noite, e lidaremos com os relatórios finais. Os grupos de reconhecimento deveriam estar caçando retardatários, e eu quero saber o que aconteceu com Yuri e Sushala, se eles morreram também. Então nós quase reconquistamos este país, mas se eles estiverem vivos, bem, ainda há pelo menos um exército no sul. Neia disse com uma voz muito cansada quando um criado bateu na porta. Entre. Ela disse, e um homem se aproximou, ele se inclinou, e sussurrou, ela assentiu, e ele foi embora. Ela soltou um suspiro exausto, e se levantou. Se não houver mais nada urgente neste momento, há uma coisa. Gagarin falou. Sim? Neia perguntou com uma voz cheia de estresse. O que aconteceu com você? Gagarin perguntou sem rodeios. Eu não estava lá, mas pude ver de onde estava, e ouvi algumas conversas no caminho para cá. Laquius estava naquela parede, e o que quer que tenha acontecido poderia tê-la matado da mesma forma que matou os soldados no outro lado. Neia abaixou a cabeça, a máscara neutra quebrou, e uma onda de culpa tomou conta dela, apenas para a máscara se restaurar rapidamente. Gagarin. Laquius disse duramente. Neia não me machucaria. Sua voz estava confiante, mas Neia levantou a mão. Talvez não de propósito, mas temos o direito de saber que tipo de ameaças enfrentamos, tanto de dentro como de fora. Gagarin disse, mantendo-se firme. Laquius e Scanna estavam de pé, mas Neia balançou a cabeça. Está tudo bem, você tem o direito de saber. Ela não encontrou o olhar de ninguém, apenas olhou para a mesa. O problema é que eu mesma não sei, quando matei meu amigo, alguma coisa quebrou, não sei mais o que dizer a não ser isso, acho que já vem crescendo há algum tempo, pelo que posso imaginar, de alguma forma fui capaz de aproveitar o poder do Rei Feiticeiro. Fui capaz de aproveitar a pressão, e o terror que ele pode exalar, e para ser sincera, não tenho ideia de até que ponto eu poderia ir, mas se ele não tivesse aparecido, e me tirado de qualquer estado em que eu estivesse, eu teria morrido. Estava literalmente descascando minha carne do jeito que você corta a casca de uma maçã. Eu consegui direcioná-lo, mas isso me destruiu ao longo do caminho. Neia respondeu de uma forma desconexa, e meio frustrada. Não posso prometer que não sou uma ameaça, porque não sei como usei isso, e não tenho meios de dissipá-la sozinha. Neia gesticulou para a porta. Sem ressentimentos, a verdade é que isso pode até me fazer sentir melhor. Ela mentiu com uma sugestão de sorriso para disfarçar a afirmação. Você receberá seu pagamento integral, e eu pedirei ao Rei Feiticeiro para transportá-la para onde você se sentir mais segura. Se eu soubesse mais, eu lhe contaria, mas não posso dizer o que não sei. Ela ficou quieta, e sentou-se para observar a mesa. Gagarin parecia muito desconfortável. Desculpe. Ela disse melancolicamente. Só fiquei um pouco preocupada, só isso. Ela disse enquanto cruzava os braços. Tudo bem. Neia respondeu. Outras perguntas sobre isso? Ela perguntou. O silêncio caiu. Então, se terminamos, eu tenho que ir, estarei na cripta para ver Tinamok, quero dizer, seu corpo. Preciso dizer algumas coisas. Ela disse, mantendo o rosto friamente neutro, houve saudações silenciosas, enquanto o resto da mesa se levantava, e então ela se dirigiu para a porta. General Baraja, posso acompanhá-la? Momon perguntou educadamente. Ela congelou, ele se parecia muito com Ains quando estava perto dela. Sim, se desejar. Por favor, siga-me. Ela disse, e quando a sala se esvaziou, e seguiu em uma direção, ela o conduziu para outra, até que eles estivessem caminhando sozinhos por um longo corredor.